Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre o plano cartesiano ou o sistema de coordenadas cartesiano, ok? Bom, esse sistema ele foi apresentado por esse matemático, que também era físico, filósofo, chamado de René Descartes. Tá? O Descartes ele conseguiu pegar dois campos importantes da matemática, que era a álgebra e geometria, e unir isso através dessa representação, que hoje nós chamamos isso de geometria analítica. Bom, com isso, Descartes ele conseguiu reduzir as representações matemáticas da época, os diagramas, a quantidade de desenhos, de representações, ele conseguiu resumir de uma maneira bem mais simples, bem mais prática, através desse sistema de coordenadas cartesiano, ou plano cartesiano. Bom, então o que é esse plano cartesiano? O plano cartesiano nada mais é do que um objeto matemático formado por duas retas numéricas reais. Tá? Essas retas que nós vamos usar, elas são a reta x e a reta y, e elas são perpendiculares. Então, nós vamos pegar uma reta x, tá? E nós vamos pegar uma reta y, que é perpendicular, tá bom? E dentro dessas duas retas, nós vamos localizar pontos. Essa é a grande serventia do plano cartesiano. Então, note aqui no meu desenho, que esse é o eixo x, está aqui o ponto zero, a origem, os valores positivos, os valores negativos. Está aqui a reta y, que é o meu eixo y. Está aqui o ponto zero, os valores positivos, os valores negativos. Tá bom? Esse eixo x recebe o nome de eixo das abscissas e o eixo y recebe o nome de o eixo das ordenadas. Ok? Formando entre si 90 graus. Bom, quando você traça o eixo x e o eixo y, você forma quatro regiões entre esses eixos. Essas regiões são chamadas de quadrantes. E aí a gente começa a enumerar no sentido horário. Esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, esse é o terceiro quadrante, esse é o quarto quadrante. Tudo bem? Então isso aqui é o plano cartesiano. Observe uma propriedade interessante. Se você imaginar esse meu plano aqui, se você imaginar a região do primeiro quadrante, que é esse primeiro quadrado aqui, você percebe que para essa região, o x sempre tem valores positivos. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 é crescendo. E os valores de y? Os valores de y também são positivos. 1, 2, 3, 4. Ok? Se você pegar o segundo quadrante, que é esse aqui, você percebe que os valores de y são negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Tá? E os valores de y são positivos. 1, 2, 3, 4. O terceiro quadrante, os valores de x são negativos e os valores de y também são negativos. E no quarto quadrante, os valores de x são positivos e os valores de y que você pegar vão ser negativos. Tudo bem? Então, isso é a representação. De acordo com o ponto que você vai pegar no plano cartesiano, ele vai ter valores de x que podem ser positivos ou negativos, e ele vai ter valor de y que pode ser positivo também ou negativo. Vai depender de qual quadrante esse ponto vai estar. Tudo bem? Uma outra coisa interessante é que esse ponto que você vai pegar no plano cartesiano, ele vai formar um par ordenado. O que é isso, Jari? São dois números reais que vão ser representados através de uma coordenada. Essa coordenada, ela é colocada entre parênteses e ela sempre vai ter o primeiro valor, o valor da abscissa, ou seja, o valor de x, e o segundo valor sempre vai ser o valor da ordenada, o valor de y. Tá bom? Olha para cá. O ponto P, aqui eu localizei o ponto P, ele está no primeiro quadrante. Então, como é que eu vou dar a coordenada do ponto P? Vamos lá. Quanto equivale o valor correspondente no eixo x do ponto P? Note aqui, 3. E quanto equivale o valor correspondente no eixo y do ponto P? Note aqui, 4. Então, qual é a coordenada
ordenada do ponto P? Aqui, ó, 3, 4. Primeiro o valor de x, depois o valor de y, ok? Olha o ponto Q agora. Aqui o ponto Q. Qual é a abscissa de Q? Menos 5. Qual é a ordenada de Q? 2. Então, qual é a coordenada do ponto Q? Menos 5 e 2. Primeiro o valor de x, depois o valor de y. Olha para o ponto R. No ponto R, abscissa menos 2, ordenada menos 4. A coordenada é menos 2 e menos 4. Olha para o ponto S, abscissa 4, ordenada 1. Qual é o par ordenado? 4 e menos 1. Tudo bem? Você percebe, ó, que tem hora que o valor de x é positivo e é negativo, e tem hora que o valor de y é positivo ou negativo. Depende de qual quadrante você esteja. Tá certo? Bom, agora nós vamos para uma coisa mais lógica. Nós vamos aprender como é que calcula a distância entre dois pontos. Tá? Então, note aqui que eu já coloquei um bocado de ponto aqui. Ó. Eu coloquei a distância entre o ponto A e B. Ó, eu peguei o ponto A. Qual é a coordenada do ponto A? 1 e 6. Ó. Significa dizer que em x vale 1 e que em y aqui vale 6. Se você contar a distância, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Olha para o ponto E e para o ponto F. Ó, abscissa 6 e a ordenada 2. E o ponto F, abscissa 6 e a ordenada menos 1. Note uma coisa. Ó. O ponto A e o ponto B, eles possuem a mesma abscissa. Quanto é a abscissa de A? É 1. Quanto é a abscissa de B? É 1. Jarim, como é que eu calculo, então, a distância de A para B? Quando os pontos tiverem a mesma abscissa, você subtrai as ordenadas. Tá? Olha só. Quanto é a ordenada de A? 6. Quanto é a ordenada de B? 1. Então, 6 menos 1, 5. Aqui onde eu fiz a continha. Só que tem uma maneira bem simples também, ó. É você contar a distância. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Olha aqui o ponto E e o ponto F. Qual é a abscissa de E? 6. Qual é a abscissa de F? 2. Então, quando eles têm a mesma abscissa, a gente calcula a distância subtraindo as ordenadas. 2 menos 1. Ó. Note que a ordenada de F é menos 1. Então, fica 2 menos 1, que dá mais, dá 3. Então, quando eles tiverem a mesma abscissa, a gente subtrai as ordenadas. Ou então, a gente conta. Ó. 1, 2, 3. Dá para contar a distância. Beleza? Jarim, se eles tiverem a mesma ordenada agora. Vamos ver ele com a mesma ordenada. Olha aqui, o ponto C e o ponto D. Qual é a ordenada de C? A abscissa vale 3 e a ordenada 5. Qual é o par ordenado D? A abscissa vale 7, ó, tá aqui 7, e a ordenada 5. Note que o ponto C e o ponto D, ó, tem a mesma ordenada, ó. Aqui é 5, aqui é 5. Então, como é que a gente faz para achar a distância? Subtrai as abscissas. Quanto é a abscissa de D? 7. Quanto é a abscissa de C? 3. Então, 7 menos 3, 4. Aqui onde eu fiz a conta, ó, 7 menos 3, 4. Uma outra maneira seria você contar a distância, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Olha lá embaixo, o ponto G e o ponto H. Olha o ponto G. Abscissa, menos 2. Ordenada, menos 2. Olha o ponto H. Abscissa, 3. Ordenada, menos 2. Então, eles têm a mesma ordenada. Como é que faz para achar a distância? Subtrai as abscissas. Então, é 3, a abscissa de H, menos a abscissa lá de G, que vale quanto? Menos 2. Então, fica, ó, 3 menos 2, que dá quanto? Dá 5. Tá? Uma outra maneira seria você contar. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, a regra é bem simples. Se eles tiverem a mesma abscissa, você subtrai as ordenadas. Se os pontos tiverem a mesma ordenada, você subtrai as abscissas. Ou então conta a distância que dá para contar. É mais simples, né? Então, essa é a maneira da gente encontrar a distância entre dois pontos. Porém,
Se os pontos não tiverem a mesma abscissa e se os pontos não tiverem a mesma ordenada, como é que faz? Então, se você pegar o ponto P, quanto é a abscissa de P? 1. Quanto é a ordenada? 5. Olha o ponto Q. Quanto é a abscissa de Q? 5. Quanto é a ordenada? 2. Ó, eles nem têm a mesma abscissa, nem têm a mesma ordenada. Como que a gente faz para calcular essa distância? Porque se eles estivessem assim, na horizontal, eu contava a distância. Se eles estivessem na direção de y, na vertical, eu contava a distância. Mas quando eles estiverem assim, inclinados, como que a gente faz? E aí, o segredo é você imaginar o triângulo retângulo aí. Ó. É você enxergar o triângulo retângulo nessa reta. Então, aqui o triângulo, ó, eu vou botar ele para ver. Tá vendo? Ó? A distância entre P e Q, eu vou imaginar que tem um triângulo retângulo ali embaixo. E a gente já conhece o triângulo retângulo. Note que quando eu faço isso, ó, P e Q passa a ser a hipotenusa do triângulo. E aqui, ó, essa distância aqui passa a ser um cateto e essa outra distância aqui passa a ser outro cateto. Bom, se eu sei que formou um triângulo retângulo com hipotenusa e com cateto, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Veja como é que fica. Ó, a distância entre P e Q, ó, eu imaginei o triângulo, está aqui o meu triângulo. Note que esse lado aqui, ó, que é um cateto, mede 4, ó, 1, 2, 3, 4. Note que esse outro cateto mede 3, ó, 1, 2, 3. O que é que eu vou fazer? Teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ok? Quem é a hipotenusa aqui? Ó? É PQ. É o lado que está de frente para o ângulo reto. Então, vai ficar assim. Ó. A distância de PQ ao quadrado é igual a distância de PR ao quadrado, que é um cateto, 3 ao quadrado, mais a distância de RQ ao quadrado, que é o outro cateto, 4 ao quadrado. Tudo bem? 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, somando dá 25. Extraindo a raiz de 25, a distância entre PQ dá quanto? Dá 5. Tá? Legal, né? Então, quando os pontos não tiverem nem a mesma abscissa, nem a mesma ordenada, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular essa distância usando o teorema de Pitágoras. Para usar o teorema de Pitágoras, eu tenho que imaginar o triângulo retângulo ali. Tá? Você notou que eu sombreei o triângulo embaixo aqui, ó, de PQ? Jarim, poderia ser em cima também. Poderia ser em cima. Aqui onde eu vou botar ele, ó. Eu poderia pegar esse triângulo aí, ó. Ao invés de eu pegar esse de baixo, eu pegar o de cima. Daria a mesma coisa, ó. Esse cateto aqui medindo 4, ó. 1, 2, 3, 4. Esse cateto medindo 3, ó. 1, 2, 3. Tá vendo como é simples? Faz o triângulo e aplica Pitágoras. Ok? Então, resumindo, quando você for calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano, o que é que você vai fazer? Aplicar Pitágoras. Está aqui o triângulo está desenhado. A distância de AB ao quadrado, que é a hipotenusa, é a distância de AC, que é o cateto elevado ao quadrado, mais a distância de BC, que é o outro cateto elevado ao quadrado. Tá? Essa é a maneira da gente encontrar a distância entre dois pontos. Beleza? Vamos para esse exemplozinho aqui, ó. Está na apostila de vocês, página 37, questão 5. Ó. Na figura ABCD é um trapézio isósceles. Obtenha as medidas dos lados AB, BC, CD e DA. E utilize a raiz de 5 aproximado como 2,24. Ok? Bom, vamos olhar para a figura. Está aqui a figura, o trapézio verdezinho. E vamos calcular essas distâncias todas, né? Note uma coisa, ó. A e B, ó. Ele quer saber a distância de A para B. Jarim, quanto é que vale a abscissa de A? Menos 4. E quanto é que vale a ordenada de A? 5. Quanto é que vale a abscissa de B? 1. E quanto é que vale a ordenada de B? 5. Então, note que A e B têm a mesma ordenada. Se eles têm a mesma ordenada, como é que eu faço? Subtraio as abscissas. Então, eu vou fazer assim, ó. 1
que é a abscissa de D, menos o menos 4, que é a abscissa de A. 1 menos menos 4 dá quanto? Dá 5. Ei, Jari, não podia contar direto aqui não? Podia, ó, dá a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Podia contar direto. Tá? Olha agora a distância entre C e D. Qual é a abscissa de C? 3. Qual é a ordenada de C? 1. Qual é a abscissa de D? Menos 6. Qual é a ordenada de D? 1. Ó, eles têm a mesma ordenada. Quando eles tiverem a mesma ordenada, subtrai as abscissas. Então, ó, abscissa de C, 3, menos a abscissa de D, menos 6. 3 menos menos 6 dá 9. Mais uma vez, você podia contar a distância. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Porém, a distância de BC e a distância de AD, aí já não dá para fazer assim. Porque elas já estão inclinadas, você vai ter que ir encontrar o triângulo aí. Então, olha para BC. Vamos sombrear o triângulo aí em BC. Ó. Tá aí o triângulo. Tá vendo? Estou sombreando o triângulo. Tá aí o triângulo. BC ó, vai ser a hipotenusa do triângulo. Essa distância daqui para cá, ó, 1, 2, vai ser um cateto. Essa distância daqui para cá, ó, 1, 2, 3, 4, vai ser outro cateto. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar Pitágoras. Ó, a distância de BC ao quadrado, que é o quadrado da hipotenusa, é igual a um cateto ao quadrado, ó, 1, 2 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, ó, 1, 2, 3, 4, 4 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, 4 ao quadrado dá 16, somando dá 20. Extraindo a raiz quadrada, não tem, porque 20 não é um quadrado perfeito. Fatorando 20, fica 2 raiz de 5. Ora, ele mandou a gente usar raiz de 5 como 2,24. Então, eu substituí, ó, 2 vezes 2,24. Quanto é a distância de BC? 4,48. Então, a distância daqui para cá é 4,48. Tudo bem? Falta encontrar a distância de DA. Vamos lá. Então, pega essa distância agora de DA. Como é que a gente vai calcular ela? Imagina o triângulo ali, ó. Pronto, lá está o triângulo. DA vai ficar sendo a hipotenusa, ó. Esse lado aqui que é um cateto mede 2, ó, 1, 2. E esse lado que é outro cateto mede, ó, 1, 2, 3, 4. Ei, Jarim, é a mesma coisa do outro triângulo, né? É a mesma coisa do outro triângulo. Por isso que o trapézio é chamado trapézio isósceles. Tá? Por quê? Porque os lados do trapézio que não são perpendiculares, que não são paralelos, eles têm medidas iguais. Então, nem precisa fazer a conta de novo. Você já sabe que a distância de AD é igual à distância de BC, que vale quanto? 4,48. Tudo bem? Bem simples, né? É só enxergar o triângulo retângulo e aplicar Pitágoras. Vamos para outro exemplo. Ó, o outro exemplo diz assim, ó, o centro de uma circunferência é o ponto C, que vale menos 1 e 3. Sabendo que o ponto P é 2 e 5, ou seja, o x vale 2 e o y vale 5, e que esse ponto pertence à circunferência, represente no plano cartesiano essa circunferência e determine o raio da circunferência e o comprimento dela. Veja que ele está mandando nós usar raiz de 13 igual aproximada a 3,61. Tá? Então, vamos fazer logo esse desenho para entender como é. Então, eu já fiz o desenho aqui para vocês. Ó. Eu peguei o plano cartesiano e botei logo o valor do centro da circunferência. Quais são as coordenadas do centro? Menos 1 e 3. Ó. Então, eu peguei aqui, ó, o x vale menos 1, ó, que é o primeiro valor, e o y vale quanto? 3. Ok? Depois eu peguei um outro ponto na circunferência, que é esse ponto P. Ó. Quanto que vale esse ponto P? Esse ponto P vale 2 e 5. Então, ó, o ponto P, ó, o x dele vale 2, ó, aqui marcando 2, e o y dele vale 5. Ó. Marquei aqui no lugar de y 5. E note que a questão diz que esse ponto P está na circunferência, pertence à circunferência. Então, por isso que eu coloquei o ponto P em cima da circunferência. Tudo bem? Então, já fiz minha circunferência no plano. Bom, agora ele quer saber o raio da circunferência.
Tu lembra o que é o raio da circunferência? O raio da circunferência é a semirreta que vai do centro da circunferência para qualquer extremo da circunferência. Então, se eu sei que C é o centro e eu sei que P é um ponto na circunferência, significa dizer que a distância entre C e P é o raio. A distância entre C, que é o centro, e o ponto P, que está na extremidade da circunferência, é o raio. Tá? Então, ele quer saber quanto é que vale essa distância aqui. Ó. Tá bom? Que é o raio. Bom, o que é que nós vamos fazer? Enxergar o triângulo ali. Ó. Vamos desenhar o triângulo retângulo ali embaixo. Está ali, ó. Já desenhei o triângulo. Jarinho, esse CP é a hipotenusa, Esse lado aqui que mede, ó, 1, 2, 3 é um cateto. E esse lado aqui que mede, ó, 1, 2 é outro cateto. Muito bem. O que é que faz? Aplica o Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Tudo bem? Então vamos lá. A distância de CP, que é a hipotenusa, elevada ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado, ó, 1, 2 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, ó, 1, 2, 3 ao quadrado, 3 elevei ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, somou dá 13. Quando você extrair a raiz, fica a raiz de 13. Ele mandou a gente usar a raiz de 13 valendo quanto? 3,61. Então, a distância de C para P vale 3,61. Tudo bem? Agora vamos calcular o comprimento da circunferência. Como se calcula o comprimento da circunferência? Que é como se você saísse daqui, ó, e medisse o tamanho dela assim, ó, dando uma volta. Tá? Aí você vai lembrar dos anos anteriores que o comprimento da circunferência a gente calcula como sendo 2πr, onde r é o raio. Então vamos lá. 2 vezes. Quanto é que vale π? 3,14. E quanto é que vale o raio? Ora, o raio a gente calculou aqui na letra A, ó, que é essa distância daqui para cá. 3,61. Quando você fizer isso, dá 2,67. Então, esse é o comprimento da circunferência. Tudo bem? Bom, então a gente já viu que para calcular essas distâncias entre esses pontos, basta que você aplique o teorema de Pitágoras. Você imagina o teorema de Pitágoras aí, o triângulo retângulo, e aplica Pitágoras. Tá? Uma outra coisa bem legal que a gente tem é calcular o ponto médio. Você tem um segmento e você vai calcular o ponto médio. Tá? O que é o ponto médio mesmo? Ora, o ponto médio é o ponto que divide o segmento ao meio. Divide o segmento em duas partes iguais. Então, por exemplo, se aqui você tem, ó, o ponto A e o ponto B, ó, você tem um segmento, ó, AB. O que é o ponto médio? Ora, o ponto médio é o ponto que fica no meio aqui dessa distância. Significa dizer que a distância de AM é igual à distância de BM. O ponto médio já está dizendo, é o ponto no meio do segmento. Tá bom? Então, olha que legal, ó. Quanto é que vale? Olha para o ponto A aqui, ó. Quanto é que vale o pau ordenado aqui de A? Ora, o x vale 2 e o y vale 4. Quanto é que vale o pau ordenado, a coordenada de B? Ó? Ora, o x vale 8 e o y vale quanto? Vale 4. Uma outra maneira de você calcular a distância entre eles é subtraindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é justamente 8 menos 2. Tá? Então, quanto você tem aqui? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora, muito fácil. Onde é que vai ficar o ponto médio? Ora, o ponto médio vai ficar no meio aqui. Ó. Vai ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esse aí é o ponto médio. Tá? Então, quando ela tiver a mesma ordenada, dá para a gente achar o ponto médio também tranquilo. Tá? Ou então você faz a média. Basta você fazer a metade, né? Que é uma lógicazinha. Bom, Jarim, se eles tiverem a mesma abscissa, aqui, ó. Pega o ponto C. Qual é a coordenada de C? Menos 3 e 3. Pega o ponto D. Qual é a coordenada de D? Menos 3 e menos 1. Conta o tamanho. 1, 2, 3, 4. É a distância entre C e D. Uma outra maneira seria você fazer 3, ó, que é a ordenada de y, menos 1, que dá 4. Mas é mais fácil contar, assim. Então, onde é que a gente acha o ponto médio aí? Ora, o ponto médio está no meio. Né? Ó, o ponto médio vai estar no meio.
Está aí o ponto médio. Né? 1, 2, a distância, 1, 2. Qual é a coordenada do ponto médio? Menos 3 e 1. Mesma coisa aqui. Qual é a coordenada do ponto médio? 5 e 4. Tá? Então, quando ele estiver na horizontal, quando ele estiver na vertical, o ponto médio é só você contar, né, a distância e achar o meio dela. Né? Tranquilo. Porém, se estiver assim inclinada, né? Como é que a gente faz para achar esse ponto médio? Por exemplo, ó, se você pegar o ponto A, no ponto A, você tem, ó, o valor do x de A, o valor do y de A. Lá no ponto B, você tem, ó, o valor do x de B, o valor do y de B. O que é o ponto médio? Ora, o ponto médio é um ponto aqui no meio, ó, que também vai ter um x para o ponto médio e um y para o ponto médio. Jari, como é que a gente calcula? A gente calcula assim, olha só. Para determinar a abscissa do ponto médio, ou seja, para você determinar o x médio, basta que você pegue, ó, o valor de A mais o valor de B e divida por 2. Faça uma média aritmética normal. Pega o valor de A, pega o valor de B, soma e divide por 2. Tá? E para achar o y médio de B, o y médio do ponto, que é a ordenada, faz do mesmo jeito. Pega o y de A mais o y de B, soma e divide por 2. Vamos ver um exemplo bem simples? Olha para cá. Olha o ponto A. Qual é a abscissa de A? 2. Qual é a ordenada de A? 2. Olha o ponto B. Qual é a abscissa de B? 8. Qual é a ordenada de B? 6. E o ponto médio? O ponto médio está no meio do segmento. Como é que a gente faz para determinar ele? Bora para a regrinha. Primeira regrinha. Como é que faz para achar o x médio? Ora, o x médio, você pega o x de A mais o x de B, soma e divide por 2. Bora lá. Quanto é que vale o x de A? 2, ó. E quanto é que vale o x de B? 8, ó. Tá vendo? O x de A vale 2, o x de B vale 8. Então é só somar. Ó. 2 mais 8, 10. Dividiu por 2 dá quanto? Dá 5. Ó. Então o ponto médio aqui, ó, o x dele vale 5. Não é simples? E como é que faz para achar o y médio? Ora, o y médio você pega o y de A, soma com o y de B e divide por 2. Vamos lá. Quanto é o y de A? 2. Quanto é o y de B? 6. Então soma. 2 mais 6 dá 8. Dividido por 2 dá 4. Então você descobre que o ponto médio aqui vale quanto? Vale 4. Entendeu? Bem simples. Então, para você achar o ponto médio de um segmento, se ele estiver no eixo X na horizontal ou se ele estiver no eixo Y na vertical, dá para fazer isso tranquilo, né? Você contar e achar o meio dele. Se ele estiver assim inclinado, como é nesses casos, basta que você faça a formulazinha. Para achar o valor do X médio dele, pega o X do primeiro ponto, pega o X do segundo ponto, soma e divide por 2. Para você achar o Y médio, pega o Y do primeiro ponto, pega o Y do segundo ponto, soma e divide por 2. Facinho, né? Muito bem. Vamos para um exemplo. Página 40, ó, quarta questão. Os pontos A, B e C, está aqui as coordenadas. Ó. A, o x é 1, o y é 1. B, o x é menos 1, o y é 6. C, o x é 7, o y é 2. São os vértices de um triângulo. Então, está aqui, ó. O A, 1 e 1. O B, ó, menos 1 e 6. O C, ó, 7 e 2. Então, eu marquei os 3 pontos e fiz o meu triângulo. Tá? Aí a questão diz assim, ó. Determine o comprimento da mediana AM relativa ao lado BC. Então, ele achou um ponto bem aqui, ó, que é o ponto da mediana, que mediana já está dizendo que é o valor que a gente vai encontrar aqui no meio desse segmento. Ele quer saber quanto é que vale esse comprimento aqui, ó, de A para M. Tá? Então, ele pegou esse ponto M aqui, ó, e ele quer saber quanto é que vale isso. Tudo bem? Bora fazer as nossas continhas. Bom, vamos encontrar primeiro o triângulo. Ó, tá aqui o meu triângulo.
vendo? O ponto é inclinado, já achei meu triângulo. Tá? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar Pitágoras. Eu vou aplicar Pitágoras agora. Então agora vai ficar assim, ó. AM ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a um cateto ao quadrado, ó. 1, 2 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, ó. 1, 2, 3. 3 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9. 9 mais 4 dá quanto? Dá 13. Então, quanto é que vale o tamanho de AM? Ó, o tamanho de AM dá raiz de 13. Tudo bem? Jari, deixa a resposta assim? Pode deixar assim. Ele não está mandando eu usar raiz de 13 igual a nada. Então, já está respondida a questão. Bem simples, né? Bora para outra. Página 40, terceira questão. Sabe-se que B é igual a 4, 3. Ó, o valor é o par ordenado. O valor de x é 4, o valor de y é 3. É o ponto médio do segmento AC, em que A é um ponto do eixo das abscissas e C é um ponto do eixo das ordenadas. Determina as coordenadas dos pontos A e C e calcula as distâncias entre os pontos. Então, vamos lá. Vamos desenhar isso. Está aqui, ó. Eu estou desenhando o ponto B primeiro. Ó. Ponto B, ó, é 4, 3. Ó. Então, o x de B é 4 e o y de B vale 3. Lá está o ponto B. Ó. Pronto. Eu já sei que ali, ó, é o ponto B. Tá vendo? Ele deu a informação na questão. O ponto B, o x é 4, o y vale 3. Pronto, já está aí. Ok? Agora, nós vamos calcular as outras coisas. Nós vamos calcular o AC, que ele diz, eu vou repetir aqui, ó. Nós vamos calcular as coordenadas dos pontos AC agora, tá? Note que a questão diz que esse ponto aqui é o ponto médio, né? Ele diz que é o ponto médio, tá? Então vamos lá, eu vou calcular o médio, ó. O x médio é o x de A mais o x de C, dividido por 2, tá? O x médio, já que ele disse que esse ponto é o médio, ó, o x desse ponto médio aqui, ó, é 4. E quanto é que vale o x de A? O ponto A, ele diz que está aí, né? Ele diz que o ponto A está localizado aqui, ó. Nota, eu vou voltar aqui para tu ver, ó. Ele diz assim, ó, na questão, ó. Ele diz assim, ó, em que A é um ponto do eixo das abscissas. E C é um ponto do eixo das ordenadas. Significa dizer, ó, que o A está localizado aqui, ó, no ponto X, em algum lugar aqui no ponto X, e o C está localizado em algum lugar aqui no ponto Y. Ó. Tá certo? Então, eu fiz minha conta. Quanto é que vale o X de A? Não sei. Mas, quanto é que vale o X de C? Raciocina, ó. Se o ponto C está aqui em cima do eixo Y, quanto é que vale o x de C? Ora, 0. Se ele está em cima do eixo Y, o x dele vale quanto? Vale 0. Então, ó, ficou assim, ó, 4, que é o x médio, é igual ao x de A, que eu não sei quanto é que vale, mais o x de C, porque eu sei que o C está aqui em cima desse ponto, ó, desse eixo, que é 0, dividido por 2. Fazendo meio pelos extremos, ó, 2 vezes 4 dá 8. Ah, então eu descobri que o x de A vale 8. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ó, o x está bem aqui, ó. Tá? Eu coloco já ele. Vamos calcular o y. Pronto, vamos calcular o y. Fiz na fórmula. Ó. O y médio é o y de A mais o y de C dividido por 2. Quanto é que vale o y médio? Ora, o y médio vale 3. Porque ele não disse que esse ponto B é o ponto médio, né? O y médio vale 3. Tá? Bom, quanto é que vale o y de A? Jarinho, o y de A vai valer 0. Por quê? Porque ele diz que o A, que é um ponto que está aqui, ó, o y dele vale 0. Né? E quanto é que vale o YC? O C é um ponto que está bem aqui em cima. Quanto é que vale o y dele? Não sei não, vamos calcular. Então, o y de A vale 0, mais o y de C é o que eu quero encontrar. O y de C, ó, 2 vezes 3 dá 6. O y de C dá 6. Vamos desenhar isso agora? Lá vai, ó. Pronto. Agora tá certo. Tá vendo, ó? Ele diz que existia um segmento AC, ó. Compreenda agora a questão. O segmento AC, ó.
Eu não sei o tamanho dele. Tá? E ele diz que tinha um ponto B, que era o ponto médio desse segmento. E ele deu as coordenadas do ponto B. Ó. O x vale 4 e o y vale 3. Usando as coordenadas do ponto médio, eu achei os outros valores. Aí eu fui para A aula. Eu fui achar o x médio de A. O x médio, ó, o x médio eu sei que é 4. Igual o x de A. Quanto é que vale o x aqui de A? Eu não sabia quanto era. Tá? Mais o x de C. Ó. Se C está aqui em cima do eixo Y, quanto é que vale o x dele? Ó, vale 0. Tá vendo? O x de C vale 0. Foi por isso que eu coloquei 0 aqui. Quando eu fiz a continha, eu descobri que o x de A valia 8. Então, esse ponto aqui, ó, ele vale 8. Tá? Depois eu fui calcular o y médio. Como é que encontra o y médio? É o y de A mais o y de C dividido por 2. Quanto é que vale o y médio? Lembra que o ponto B é o ponto médio. Então, o y médio vale quanto? Vale 3. Tá? Quanto é que vale o y de A? Aí agora você vai olhar aqui. Ó. O A está em cima do eixo x. Quanto é que vale o y dele? Ó, o y dele vale quanto? Vale 0. Por isso que eu botei 0 aqui. E quanto é que vale o y de C? Não sei. Eu fui atrás dele. Tá? Então, o y de C vale quanto? É o que eu encontrei. 2 vezes 3, 6. Então, eu sei que esse valor aqui, ó, vale 6. Que esse valor aqui vale 8. Tudo bem? Agora, nós vamos encontrar outra coisa que ele pediu, que é a distância que ele quer saber entre A até C. Ó. Quer saber quanto é que vale a distância de A até C. Tá bom? Gente, para mim encontrar essa distância entre A e C, o que é que eu vou fazer? Eu vou imaginar o triângulo. Ó. Vou passar o mouse aqui. Ó. Eu quero achar esse triângulo todinho aqui. Ó. Aqui o triângulo aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Então, eu vou imaginar que aqui embaixo tem um triângulo. E aí eu vou fazer Pitágoras. Tá? Ó. Então, ó, de A para C é a hipotenusa. Eu elevei ao quadrado. Esse tamanho aqui é um cateto. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Elevei ao quadrado. Mas esse lado aqui é outro cateto. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elevei ao quadrado. Então, eu imagino o triângulo aqui embaixo. Ó. A hipotenusa ao quadrado é 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 ao quadrado dá 64. 6 ao quadrado dá 36. Somando dá quanto? Dá 100. Extraindo a raiz quadrada, quanto é a raiz de 100? É 10. Então, o tamanho de AC vale quanto? Vale 10. Tudo bem? Bom, pessoal, e isso é plano cartesiano. Tá? Lembre-se, o que nos interessa aqui no plano cartesiano é calcular as distâncias entre pontos e calcular os pontos médios. Tá? Se as distâncias entre os pontos forem na horizontal e se forem na vertical, ou seja, se tiverem a mesma ordenada e a mesma abscissa, dá para você contar normal. Tá? Mas, se não tiver a mesma ordenada e a mesma abscissa, se for inclinado, a gente imagina o triângulo ali e faz Pitágoras. Tudo bem? E para achar o ponto médio? Para achar o ponto médio do mesmo jeito. Se as distâncias forem, se eles tiverem a mesma abscissa ou a mesma ordenada, dá para a gente contar. Se for inclinado, pega os valores de x, soma e divide por 2. Aí você acha o x médio. Pega os valores de y, soma e divide por 2. Aí você acha o y médio. Tudo bem? Essa foi nossa aula de plano cartesiano. Vá para o seu material, faça os exercícios lá que estão propostos, eu já fiz alguns. Tente resolver os outros e até a próxima aula. Até mais.